30 minutos de palavra livre, muito embora hoje concentrou-se o assunto no escolar, mas normalmente falam-se de todos os assuntos. Quero pedir tranquilidade para que os senhores escutem agora o último escrito e depois nós vamos ouvir tanto questões específicas, os técnicos da CET estão aqui e da SP Trans, e como vamos ouvir também esclarecimentos sobre o credenciamento. Eu peço calma para vocês, porque aqui é uma reunião de trabalho. Alguém falou de fazer no sábado, fazer à noite, é possível, tudo é discutível. Mas o Conselho é entendido na administração pública, na gestão do prefeito Fernando Haddad, como um momento de excelência, um momento de trabalho, um momento de execução de uma das partes mais importantes da realização da política pública, que é a participação social. Então não é à toa que é feito durante o dia mesmo, normalmente é de manhã, as reuniões do Conselho, hoje é à tarde, porque casa com o coquetel aí de encerramento no final do ano. E esse vigor que nós temos um pouco em relação ao horário, é isso que esse Conselho, inclusive, é elogiado por outros, porque, de fato, se nós toleramos hoje, eram 10 inscritos, se inscreveram 12, abrimos 2 sessões, o pessoal pediu depois, a gente abriu, 3 minutos, foi 5, alguns, 4, outros, o último agora foi só 2, economizou, agradeço aí, para organizar, mas não é chatice, é só por organização mesmo. Só para manter a boa conduta e a boa organização. Todo mundo escuta, se quiser pode aplaudir, se quiser dar umas assobia, mas o importante é escutar cada um da sua vez, para nós manter um clima organizado. Daqui a pouco está chegando o presidente, vai fazer as considerações dele, que é o presidente, é o nosso secretário, Gilmar Tato, e, portanto, vamos manter exatamente esse ritmo, como veio até agora aqui no Conselho. Com a palavra para os seus 3 minutos aqui, o conselheiro do escolar, o Donai, que nunca faltou em nenhuma reunião, porque eu me lembro. E muitas delas veio a própria presidente, a senhora Lourdinha, veio para as reuniões, mas agora, às 16 reuniões, sempre teve um representante do escolar, e esse representante tem sido exatamente o Donai. Com a palavra, Donai. Obrigado, Josias. Boa tarde a todos. Pessoal, eu gostaria até de explicar para os demais conselheiros que a gente acaba sendo solidário aí nas últimas reuniões, nos trabalhos executivos, no pré-conselho, Josias? Antes de tudo isso nascer, a gente também fez questão de poder somar nesse projeto. É dizer que o seguinte: o transportador escolar acorda muito trabalho, de sol a sol, segunda a segunda, sem dó nem piedade, aconteça o que acontecer. Quando, inevitavelmente, eu estava aqui, ou a própria Lourdinha esteve aqui, no momento onde ela esteve à frente do sindicato, era justamente porque o transportador escolar tem toda a dificuldade de logística que já foi dito por todos aqui. Então, eu quero muito agradecer a presença de cada um que hoje pôde estar aqui, que graças a Deus coincidiu com o início das férias de todos vocês e a última reunião do Conselho, até para que a gente pudesse dar uma visibilidade e mostrar para o Conselho Municipal de Transporte que o transporte escolar existe. Está aqui, são vocês. Muito obrigado. A outra questão, obviamente dentro da política e das questões que envolvem o trabalho de hoje, é dizer para os demais, para todos que infelizmente a gente não conseguiu chegar, que as 2 situações que estão colocadas, a do plano de mobilidade, onde a gente ajudou a discutir, fez todo um esforço logístico, inclusive, para fomentar toda a discussão que aconteceu na Uninove, não só com a participação efetiva do segmento, mas como também viabilizando o transporte das pessoas para chegarem até a Uninove naquele dia. A gente fez um esforço concentrado para que a gente pudesse efetivamente dar toda a legitimidade para as propostas que foram colocadas. É óbvio que todas que foram ditas aqui, a gente acabou elencando dentro das propostas do segmento do transporte escolar. Nem todas, obviamente, foram acatadas, Foi feita uma sistematização do assunto, foi colocado lá de forma para que ele pudesse ser o mais genérico possível, até por conta que é assim que se dá os planos de mobilidade, mas, enfim, ali a gente protocolou essa questão do uso da faixa exclusiva dos ônibus, a questão da descentralização das vistorias do transporte escolar, colocamos lá também o estudo permanente por parte da prefeitura de um plano que cuidasse do custeio do transporte escolar, porque você tem que pensar na questão da saúde financeira do sistema. Apesar da prefeitura não tarifar, é um serviço que não é tarifado,
tem que existir por parte do poder público uma planilha de custo, porque a Prefeitura de São Paulo, entre outras coisas, é contratante, ela contrata um serviço também, ela não só delega e dá alvará para o serviço autônomo estar na rua, ela também é contratante. Então, uma série de itens estão lá colocados e a gente vai defender, óbvio, na condição de conselheiro, eu tenho direito aí à possibilidade de falar novamente um pouquinho mais tarde. Dentro da palavra livre, que é essa questão que a gente colocou e o Gilmar sempre fez questão de ressaltar, eu queria colocar um pouco e absorver especificamente a situação do credenciamento. Eu sei que já foi dito, o que a colega e a Patrícia falou foi exemplar, o Toninho também e alguns outros colegas. O que nos preocupa efetivamente, aí eu vou reproduzir isso no momento da minha fala como conselheiro para o Gilmar, e aí a gente pode fazer essa discussão de uma forma mais direta, é dizer o seguinte: o credenciamento, do jeito que ele está colocado, ele acaba com o vai e volta na cidade de São Paulo. Ele acaba com o transporte escolar gratuito do jeito que a gente conhece. Isso não serve para nós. A partir deste ponto, o que nós estamos propondo? Uma rediscussão do modelo. Porque o que está colocado aí? Fazer uma estimativa de preço baseado numa cotação que é feita na porta do DTP, sem um estudo, sem uma planilha de custo devidamente embasada, como é feito com a do taxista, do transporte coletivo, você não vai nortear a tarifa, mas você está contratando serviço. Então tem que fazer estudo técnico. Não me vem fazer cotação de preço para um programa desse impacto que está prevendo 155 milhões para o ano de 2016. Outra coisa, trabalhar dentro desse aspecto com uma tarifa ou uma projeção aí de credencial ou a gente brinca que vai acabar virando Bolsa Família do transporte escolar, que é R$156, isso é inviável, né? Temos um outro fator que aí, Josias, eu vou te ser sincero, que talvez seja o mais importante desses todos. Dentro deste programa, a criança com mobilidade reduzida só chega à escola graças a nós. Não chega de outra forma hoje. O transporte escolar gratuito da cidade de São Paulo leva os nossos cadeirantes. Os nossos cadeirantes, sem o transporte escolar gratuito, e que hoje, até por conta da dimensão da cadeira de rodas e de toda a política de acessibilidade, cabe 2 cadeiras dentro de uma van. Como é que um transportador escolar vai ter uma van adaptada e vai viver com 2 alunos de manhã, 2 à tarde, a R$750 cada um? Isso não paga. Essa conta absolutamente não fecha, né? Então, assim, é óbvio que a gente sabe da complexidade, não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que a Prefeitura de São Paulo tenta licitar, mas do jeito que está hoje, lava-se as mãos do ponto de vista do poder público, mas joga um abacaxi enorme em cima das costelas da sociedade. E aí eu acho que não é justo esse tipo de parâmetro, porque a Prefeitura resolve o problema dela, mas transfere para o usuário e para o operador o problema maior. Então, eu peço, e eu vou reforçar novamente a hora que o Gilmar estiver aqui, que efetivamente seja suspenso imediatamente esse credenciamento. Não dá para ele continuar aqui. E aí a gente abre uma negociação e vamos trabalhar em cima de uma possibilidade futura, de um edital com regime misto, que possa ter pessoa física, pessoa jurídica. Vamos criar aí uma sinergia para que alguma coisa possa ser feita diferente do que está aí. Só isso. Muito obrigado, doutor.